a gravação, né? Então, assim, eu vou pedir para que vocês, né, assim que receberem a gravação, depois que a gente terminar a aula, por favor, me passem para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então, bem-vindos de volta. Eu vou conversar hoje com vocês sobre um pouquinho sobre o que um trabalho que eu venho fazendo, né? Lembrando que a nossa primeira parte é sempre falando um pouquinho sobre empreendedorismo, né? E para onde as coisas estão indo, né? E uma outra parte vai ser sempre falando sobre, né, a aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Clean Architecture, vai começar a falar um pouquinho sobre princípios Solid e vai falar um pouquinho, começar sobre uma nova forma, que são os princípios Ideals, tá? E espero que vocês gostem. A gente vai tentar trabalhar nessa direção, tá bom? Então, falando um pouquinho agora sobre a parte do empreendedorismo, eu tenho feito um trabalho muito legal numa conferência que é o Latin LX AI, que é o Latinx AI, ou seja, é um programa de mentoria de jovens pesquisadores em alunos de graduação e mestrado, né, com professores de universidades, pessoas que trabalham com a indústria, né, sobre diversos assuntos. E aí a gente começa a orientar eles sobre o que é uma mentoria. Primeiro, vocês sabem o que é uma mentoria? Silêncio constrangedor. O que eu sei de mentoria é que você pega uma pessoa que está iniciando em alguma área e faz a mentoria dela, né? Você ajuda ela no passo a passo. Isso. Você passa a sua experiência sobre coisas pelas quais você passou para que essa pessoa não cometa os mesmos erros, né? A minha esposa tem o hábito de... faz com a gente, né? Um pouco, de certa forma sim, só que mais individualizado para os problemas da pessoa. Minha esposa costuma dizer uma coisa que eu acho muito inteligente, que inteligente é quem aprende com os erros dos outros, né? E aí burro é o cara que aprende com os próprios erros. E aí vocês deviam perguntar, Cláudio, e o cara que nem aprende com os próprios erros, ele é o quê? Ele é um desajustado. Mas, né, tá gravando essas coisas, né? Que horror. Mas o que eu faço com vocês é tipo uma mentoria em grupo, né? É mais assim uma passagem de bastão do que qualquer outra coisa, né? A mentoria ela tem um caráter muito individualizado para os problemas que as pessoas têm. Por uma questão ética, eu não posso dizer os problemas que os meus mentorados têm, né? Mas assim, eu já faço isso há algum tempo para essa conferência e é bem legal essa oportunidade. Por quê? Né? Uma coisa que as pessoas têm muito, né? E recentemente as pessoas começaram a ter bastante e me incomoda um pouco, é a noção de que pagar por conhecimento é um problema, né? Então, não só a questão do pagar pelo conhecimento, pelo pagar em si, né? Mas a questão de que, né, o conhecimento que tem valor, ele pode e deve ser conseguido somente sozinho, né? Isso é um problema, né? E essas mentorias, elas mostram justamente que existe, assim, você consegue fazer qualquer coisa sozinho, mas não se furtem na vida profissional de vocês de buscarem um apoio de pessoas que têm mais experiência. Não um apoio do tipo, você vai resolver todos os meus problemas, porque ninguém resolve todos os problemas de ninguém. Isso é uma mentira, e se alguém dissesse, né, que sim para vocês, isso seria mentira. Mas, na verdade, o que muitas pessoas têm, que vocês ainda não têm, é uma baita experiência de vida sobre como resolver questões. Por exemplo, né, eu estava com um aluno uma vez, e esse aluno ele queria fazer um mestrado fora do país. E aí eu virei para ele, cara, e isso é muito importante, né? Porque vocês também não vão aprender só com o que as pessoas acertaram, vocês vão acertar muito com o que as pessoas erraram. Então, assim, ele queria fazer muito o mestrado fora do país. E eu falei, cara, olha só, quando era a minha época de fazer o mestrado, doutorado, eu achei que para mim era impossível fazer um mestrado ou doutorado fora do país. Eu achava que era impossível, eu achava que ia ter tantos passos, ia ser tão complexo que eu jamais iria conseguir fazer. E aí eu acabei fazendo aqui, fui muito bem sucedido, tive muita sorte, encontrei pessoas maravilhosas.
Mas eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Como teria sido lá fora, patati patatá, será que eu teria me adaptado? E aí tem uma série de questões, assim, que eu diria, olha, o que eu pude dizer para ele naquele momento, olha, se eu fosse você, eu fiz isso, mas hoje eu faria outra coisa. Eu fiz isso aqui, mas hoje eu faria alguma outra coisa. Como assim? Na época eu entrei no meu mestrado e doutorado, eu precisava ganhar dinheiro, então eu não podia ficar entre o mestrado e o doutorado sem ganhar dinheiro. Eu tinha aberto uma empresa, tinha fechado uma empresa, e chegou um momento da minha vida que meu único dinheiro era a minha bolsa de doutorado. Cláudio, mas que triste. Eu também acho. Mas, tudo bem, a vida é assim, você segue em frente. E aí, tipo assim, não queria ficar com dinheiro zero, então, assim, entrei no doutorado direto. Naquele momento, apesar de ser um pouco complicado, hoje eu teria uma visão diferente. Eu teria trabalhado de forma a ter, por exemplo, todas essas coisas que eu falo para vocês de freelancing, eu teria feito freelancing naquela época. Um trabalho aqui, outro ali, trabalhado de pouco tempo, empreendido um pouco mais, né, no momento anterior. Cláudio, mas você já tinha tido uma empresa, por que você não empreendeu naquele momento? Porque quando eu abri a minha empresa, eu abri ela como uma empresa, não como um MEI, né, microempreendedor individual, mas como uma microempresa mesmo. Isso tinha tanta burocracia que eu falei, cara, eu não quero passar por isso de novo. Hoje eu também vou conversar com vocês mais para frente como vocês devem abrir a empresa para que isso não seja um problema, né? Eu quis abrir com o peito aberto, isso é burrice, mas a gente vai conversar sobre isso no futuro. Então, assim, hoje eu teria feito um bico, teria trabalhado com freelancing, né, feito alguns trabalhos, né, em várias coisas, e teria prosseguido com a inscrição internacional. Cláudio, mas tem uma série de custos, como é que você ia escolher? Para você escolher um programa internacional, você tem 3 padrões. Um programa de qualquer coisa, de mentoria, de mestrado, de doutorado, de aceleração de startups, bootcamp, alguma coisa que você queira fazer fora, você tem 3 coisas que você tem que fazer. Quando você vai morar fora de um país, para você, com um objetivo profissional, você tem que ter 3 questões. Uma, você aguenta ficar nesse país? Dá para você? Como assim eu aguento? Por exemplo, eu tenho um aluno que é um cara muito inteligente, realmente muito inteligente, mas ele é brasileiro até que os ossos dele, até a raiz dos ossos deles, até o tutão dos ossos dele é brasileiro, ele não consegue, ele gosta de samba, ele gosta do calor humano, ele gosta de andar de chinelo, ele gosta de um monte de coisa. E ele foi para o Canadá. Ele não está se adaptando. Ele não gostou. É porque isso quer dizer que o Canadá é ruim? Não, quer dizer que dentro da realidade dele, o Canadá não foi uma boa opção. Ele passou para 2 lugares, para o Canadá e para a Espanha. E ele fala, Cláudio, eu deveria ter ido para a Espanha. Eu falei, talvez dentro da sua realidade a Espanha fizesse mais sentido. Então, quando você for fazer um processo desses, né, de mudança, de ampliar os seus horizontes, talvez o Brasil não seja o lugar que nesse momento vai adaptar a mão de obra de vocês, vai absorver a mão de obra de vocês da forma que vocês gostariam, né? Mas nesse momento, para você fazer essa mudança, você tem que levar em consideração 3 coisas. Coisa número 1, esse lugar vai me dar as oportunidades que eu quero? Porque você sair do teu país para ir para um lugar que não vai te dar as suas oportunidades, isso é desperdício de tempo e de bom senso. Né? E vocês não estão aqui para desperdiçarem tempo nem bom senso. 2, eu consigo morar neste lugar? Porque essa também é uma questão que vocês têm que ter toda essa verificação. Né? Eu consigo viver nesse lugar por muito tempo? Às vezes, alguns de vocês gostam de cidades grandes, alguns de vocês vão gostar de cidades pequenas. E o que diabos eu estou fazendo nesse lugar? Eu não consigo fazer aqui, ou é melhor do que fazer aqui? Porque isso também tem toda uma questão, né, da tua rede de confiança. Por exemplo, eu tinha um aluno de mentoria que ele queria estudar IA pra caramba. Ele falou para mim, Cláudio, eu quero ir para o Canadá, porque eu sei que Montreal é um hub de tecnologia e as universidades lá tem muita galera trabalhando com IA, tem a Mila, tem o Ivado, tem a Universidade de Montreal, tem a McGill, são várias universidades que tem nessas cidades que trabalham com IA e são demais, são iradas. Beleza, ele acertou em várias coisas. Ele fez o dever de casa, ele sabe para onde ele quer ir, né? Ele sabe por que ele quer ir, ele sabe quais são os atos que ele quer ir, ele talvez não saiba ainda o que ele quer fazer lá, mas ele já sabe o que ele quer fazer. Ele já fez o dever de casa dele, né? E aí ele falou, cara, e o que acontece se eu não entrar dentro desse cenário? Eu falo, cara, você tem que ter opções.
Como assim opções? Quando você vai mapear um cenário, é claro que você tem um objetivo final. Poxa, eu quero ir para o Canadá. Mas você tem que ter o plano A, B, C e D. Quais são os outros lugares onde ele poderia ter um plano similar, com uma qualidade de vida similar? Ele poderia tentar os Estados Unidos. Você tem a NYU, que é forte em IA. Você poderia tentar Portugal. Você tem a Universidade do Porto, que tem uma qualidade de vida muito melhor, por exemplo, que os Estados Unidos, em Portugal, e um corpo de ar que talvez não seja tão bom quanto o NYU, mas bastante bom, né? Ele poderia tentar a Irlanda, que também está absorvendo brasileiro. Para vocês terem noção de como isso é bizarro, a absorção de desenvolvedores brasileiros no mundo todo está acontecendo. Vocês sabiam que gambiarra já é um termo socialmente falado na área da tecnologia da Holanda? Pela quantidade absurda de desenvolvedores brasileiros que Amsterdã absorveu? Isso é bizarro. Isso é bizarro, mas isso mostra o quanto as pessoas estão sendo absorvidas, né? E aí tudo que eu falei para vocês, ter um GitHub organizado com tudo que vocês fazem, ter um portfólio bem definido, ter um GitHub Spaces, um GitHub Pages de vocês bem bonitinho para servir como currículo, todas essas coisas servem para ajudar vocês a ter essa visibilidade. Então, você tem que ter um plano. O plano número 1, esses são os lugares, estudei os lugares. 2, desses lugares, quais eu consigo viver? Qual é o custo de vida desses lugares? Como eu consigo migrar para esses lugares, se for o meu plano esse? Né? Porque isso vocês têm que ver, tem que ter uma disponibilidade. Por exemplo, todo mundo quer ir para o Canadá, mas ir para o Canadá não é fácil. Ou você tem um sponsor, alguém que vai te contratar, ou você está estudando numa universidade lá. Para estudar numa universidade lá, ou você faz um nível de graduação, né, de pós-graduação, que é o Graduate Studies, que é mestrado e doutorado, eles não existem, outro conceito, e esse não é pago, esse é com bolsa, você se candidata a uma bolsa para migrar para lá, ou você vai para fazer um college, fazer a tua universidade, você vai lá e faz lá. Se você faz o college, você pode trabalhar durante 20 horas como desenvolvedor. Se você faz um mestrado, doutorado, você pode trabalhar com 20 horas como desenvolvedor. E a partir desse você consegue a residência permanente. Então você tem que estudar qual é o meio que você vai. Existem países que é muito mais fácil. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Eu fui professor de um programa de pós-graduação, no mesmo programa de pós-graduação que fiz o mestrado. Ele é um programa que ele tem um critério de qualidade que é avaliado pela CAPES. A CAPES é a Comissão de Avaliação do Pessoal do Ensino Superior, né? E os programas variam de 1 a 7, sendo que a partir do nível 4 você pode ter doutorado. O programa que eu fiz era um programa nível 4, eu tinha doutorado, tirei meu doutorado. Hoje eu sou professor de um programa nível 7. Né? A CAPES considera programas de excelência, programas de níveis 6 e 7. Em Portugal, se você fez o seu mestrado ou o seu doutorado em programa 6 e 7, o seu diploma é reconhecido automaticamente, como um diploma válido pelo governo português. E se seu diploma é reconhecido em Portugal, você é reconhecido diretamente na União Europeia como um todo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, Cláudio, que eu, Cláudio, dou aula num programa nível 7, que qualquer um dos meus alunos orientados vai ter o diploma reconhecido automaticamente, mas o meu não necessariamente, o meu passa por um processo de avaliação. Então, assim, ir para Portugal é muito mais fácil do que ir para o Canadá, por exemplo. Mas será que corresponde às oportunidades que vocês estão querendo? Né? Você tem um mercado super aquecido dentro da Irlanda, né? Mas se você vai para a Irlanda, você iria para uma universidade irlandesa? Talvez. Para onde? Né? Cláudio, qual é o seu país, qual é a sua cidade favorita? Londres. Você iria para Londres agora? Não. Muita instabilidade política. Eu não sei como é que vai estar Londres nos próximos 10 anos. Apesar de eu adorar a cidade, de eu achar que tem várias universidades maravilhosas lá, a não ser que eu tivesse algo muito certo, talvez eu não fosse para lá agora. Né? Então, entender o cenário em que vocês estão permite vocês planejar. Né? Então, quando um processo começa, esse processo de mentoria, vocês têm que, assim, e aí entra o seguinte, conversar com alguém mais velho, não estou dizendo necessariamente uma mentoria propriamente dita, mas um processo de aconselhamento, permite a vocês explorarem as oportunidades. É claro que tem que ser alguém que está isento tipo assim, se você perguntar, mãe, você acha que eu devo ir embora para um outro país e não ver a senhora por 3 anos? Você não está tendo uma resposta isenta, né? Então, é complicado. Então, você tem que buscar uma resposta que é isenta de querer manter você aqui, né? Isenta de ter algum interesse em você. Por exemplo, pergunta para o teu orientador, você publicou 15 papers, pergunta para o teu orientador, seria que seria legal eu fazer lá fora? Se o teu orientador é isento, ele pode dizer sim ou não, dependendo do teu cenário, mas, na verdade, ele tem um viés. Né? Então, conversar com alguém que teve uma experiência similar a que você está querendo para ver se é o que você quer ou não,
Faz muito sentido. Dentro da minha realidade, não fez tanto sentido, né? Mas o meu desejo, né? Tipo assim, acabou que eu não dentro da minha realidade não fez sentido. Mas pode ser que faça dentro da realidade de vocês. Então, qualquer que seja o trabalho, isso tem que ser muito bem planejado. E quanto tempo demora? Por exemplo, qual é a vantagem, por exemplo, de você ir para Portugal? Você não tem a barreira da língua. Qual a vantagem de você ir para o Canadá? É um país que nos grandes metrópoles é prioritariamente de estrangeiros. Mas qual lugar do Canadá eu iria? Quebec é o lugar mais fácil. Mas tem que falar francês. Poxa, Portugal não precisa. Poxa, mas a China está crescendo, né? Mas o Japão tem um monte de gente de IA. Mas o Japão é uma cultura muito isolada, né? As pessoas são isoladas. Eu tive em Fukuoka em 2019 para uma conferência e, cara, assim, eu fui num café, né, para tomar café da manhã, porque o café da manhã no hotel era caro. Eu falei, não vou pagar esse dinheiro todo, vou tomar um café na rua. Fui no café da rua, né, que era um local que eu estava indo para tomar café, paguei uns R$15, achei ótimo. 15, 20 reais, uma coisa assim, achei maravilhoso. E, tipo assim, cara, tinha umas mesas que elas eram uma cadeira, eram viradas para a parede e eram as únicas mesas que estavam sempre lotadas. As mesas que as pessoas não falavam nem olhavam umas para as outras. Então, assim, eu não consigo morar assim, eu não consigo viver assim, né? Eu falo para burro, eu falo horrores, eu jamais conseguiria viver assim. Mas se você consegue viver dessa forma, pode ser que isso faça sentido para você dentro do teu contexto. Mas qual é o teu planejamento? Qual é o teu objetivo de longo prazo? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Você não pode ter uma... Quer dizer, é claro que é muito razoável você ter uma vida que você faz planos de curto prazo, você não tem um plano gigantesco e que você tem que ser adaptável às condições que a vida vai te dar. Mas, ao mesmo tempo, é importante que você planeje e faça a pergunta para você mesmo. O que diabos eu realmente quero? E dividir o que você quer do que é conveniente, né? Existem coisas que são convenientes. Às vezes você é um aluno brilhante e vai fazer mestrado, doutorado porque você é brilhante. Todo mundo diz que você é brilhante, academicamente você é brilhante, mas você não está afim. Talvez você tenha até uma carreira ótima porque você é brilhante, mas vai ser uma carreira que é menos do que você poderia ter justamente porque você não está afim. Então, vocês entendem a problemática dessa situação? Vocês entendem a problemática do que eu estou sugerindo? Conversar com pessoas que fizeram o seu caminho e não são só do mesmo meio, né? A tendência é sempre que a gente fique no mesmo meio. Então, assim, você começou no meio acadêmico, a tendência de você fazer mestrado, doutorado é sempre grande, porque, cara, você está no meio acadêmico e a vida tá. Você começou a trabalhar muito cedo, a tendência de você estar no meio empresarial é muito grande, porque isso é o que, né, você está vivendo. Se você está no meio do empreendedorismo, você vai querer empreender e você vai ficar nesse meio esse tempo. Mas o que você quer? Para que você possa começar a planejar. Eu já tenho já tive um outro mentorado. Esse mentorado é um cara que veio de uma área que não é uma área de tecnologia exatamente, uma área de exatos, uma área de tecnologia, o cara fazia matemática, e ele começou a estudar IA para resolver problemas de topologia na matemática. O interesse dele era puramente acadêmico. Ele queria usar IA do ponto de vista de aplicação. Ele não estava interessado em abrir uma empresa, em conseguir um emprego, né? E até isso, né? A tua capacidade analítica, ela não necessariamente tem que te dar um emprego na academia, né? Ela pode dar um emprego numa empresa de pesquisa. Hoje você tem IBM Research, Microsoft Research, você tem Facebook, tem empresas que fazem pesquisa dentro, tem a Nuance, que acabou de ser comprada pela Microsoft. Você tem empresas que trabalham com pesquisa e que não são empresas, né, não são universidades. Né? Essa interação e mesmo essa interação entre faculdade e universidade, olha que uma coisa estragada, entre faculdade e mercado, ela é muito diferente, né? Fora aqui do Brasil do que dentro do Brasil. E a questão também tem uma questão que é super relevante e que ninguém leva em consideração quando fala essas coisas para vocês. Vocês podem querer ficar no Brasil. Então não está afim de ter uma experiência internacional. Você quer ter uma experiência internacional para viajar. Você quer tirar férias na Disney. Você quer tirar foto da Torre Eiffel. Você quer comer comer no McDonald's de Singapura, sabe-se lá Deus por quê. Não importa, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Então, qual é o seu plano para os seus próximos anos? O que você quer fazer? Né? Qual é a sua pressão? Né? Onde você vai encontrar satisfação de trabalhar? Isso é uma coisa que as mentorias deviam dar para vocês. Né? Buscar o seguinte, o que vocês querem fazer?
né? E aí por isso que eu digo, Gabriel, que isso aqui não é uma mentoria, porque na mentoria eu perguntaria para vocês, beleza, Gabriel, o que você particularmente quer fazer? Venâncio, o que você particularmente quer fazer? Raul, o que você... Eu estou vendo só os que estão na minha tela, tá, galera? Então, assim, não fiquem chateados comigo, vocês moram no meu coração, mas assim, eu estou vendo só os que estão aqui na minha tela e são 40 em Vral assistindo essa aula às 5h30 da tarde de uma segunda-feira, o que eu já, né, congratulo vocês pela energia espiritual. Né? Valentina, Caio, o que vocês querem fazer? E qual é o plano que vocês vão seguir? Né? Cláudio, eu só quero acabar a faculdade. Eu só quero terminar esse tormento. Não, João, você pode fazer uma mentoria quando você não tem um plano. Aí o mentor vai começar a te fazer essas perguntas, né? Só que ele vai te fazer de forma muito mais incisiva para ver se sai alguma coisa. Até que a resposta seja, caceta, eu não sei. Meu Deus do céu, você começa a chorar. É muito engraçado a mentoria às vezes, né? O cara começa falando que ele quer fazer mestrado, depois ele sai da mentoria com um CNPJ. É uma parada muito bizarra que eu já vivenciei. Mas é divertido, né? As pessoas precisam aprender a se descobrir, né? E, as pessoas têm muito medo. Eu tinha uma aluna, há muitos anos atrás, né? Falando 2013, 2014, que ela sempre falava para mim que ela queria empreender. Que ela queria ser empreendedora, que ela tinha vários planos, ela tinha um quê de liderança muito forte dentro dela. E de uma hora para outra, assim, teve uma baita pressão de todos os lados. Ela encontrou um emprego que não deixa ela feliz, que não satisfaz a ambição profissional dela, e ela meio que assim, que é uma pessoa que deu uma esfriada no ânimo, entendeu? Isso foi uma coisa que, assim, que me marcou muito como docente. Eu falei, cara, por quê? Ela tinha várias qualidades assim, incríveis assim, de liderança, de fazer, de acontecer, que pode ser que tenha sido difícil. E para vocês terem noção de como isso, às vezes, o ambiente te afeta, né, eu vou dizer para vocês, eu abri uma empresa há muitos anos atrás, ela demorou uns 4 meses para ficar pronta, para cumprir todos os requisitos. Né? Era muito novo, eu não recomendo você abrir uma empresa antes de você ter trabalhado em uma empresa. Tá? Eu não recomendo. Porque você é um imbecil, você não sabe de nada sobre coisa alguma, eu era um imbecil, eu não sabia de nada sobre coisa alguma, né? E aí tinha todo um processo burocrático mais do que o técnico para resolver. E para fechar foi um inferno. E uma vez eu estava com um cara, eu falei para vocês com um cara da Rovio, e o cara viu assim, mas afinal a gente abre uma empresa em 4 horas. A gente fecha em 1 hora. Você vai lá no prédio da Receita e diz assim, olha, eu quero fechar minha empresa. O cara, não, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo, 15 minutos. 1 hora está tudo resolvido. Aqui no Brasil são meses. E aí depois a gente vai falar sobre esse processo de abrir uma empresa, né? Sobre o que eu recomendo que vocês tenham, como eu recomendo que vocês façam, né? Do ponto de vista burocrático. A gente já falou sobre buscar um problema, já falou, né? A gente vai falar ainda sobre como montar uma equipe de tecnologia, né? O que você precisa montar uma empresa para ter uma empresa de tecnologia, mas quais são os pontos que levam você até uma empresa? Quais são os pontos que levam você a ter uma infraestrutura? O que você precisa nesse começo? A gente vai ver isso mais para frente, mas do ponto de vista, vocês têm que ter essa ideia. Então, a mentoria ela é muito individualizada. Ela tem que buscar com cada um de vocês. Às vezes, a gente faz uma pré-mentoria, terminando a aula, alguém me pergunta o que eu faria, para onde iria, como faria, e eu dou um espetáculo. Né? E, basicamente, mentoria é isso, são os pitacos, que normalmente são os pitacos muito bem pagos, né? Nesse caso, dessas mentorias de conferência, elas são gratuitas, né? São professores dando isso como voluntariado, né? Mas, em geral, a gente chama, mentoria é coach de quem sabe o que está fazendo, né? Então, é bem engraçado vocês verem esse tipo de abordagem. Ou então, por exemplo, uma mentoria que é muito, muito importante e que às vezes a gente recebe é o seguinte, Cláudio, mas que tecnologia eu vou estudar? E aí eu falo, tá, mas isso varia, né? O que você quer fazer? Não sei, quero ganhar dinheiro. É razoável, é razoável ganhar dinheiro. Mas você pode fazer muitas coisas para ganhar dinheiro. Então, assim, né? O que você gosta de fazer? Para vocês terem noção, eu tive um outro caso, que era um caso muito interessante. Eu costumo falar muito desse caso, porque ele me marcou muito também. Eu tive um aluno que ele fazia um curso de graduação aqui, 2 alunos, na verdade. Um que fazia um curso de graduação na UFRJ. Ele falou para mim, Cláudio, eu faço a graduação, eu me dedico, porque eu sei que tem um monte de gente falando comigo, né? Mas meu negócio é lutar jiu-jitsu.
eu estou fazendo a faculdade porque meu pai falou que, assim, que eu só posso fazer o que eu quero se eu for graduado. Se eu for graduado, eu posso fazer o que eu quiser. O garoto se graduou, teve até um CR relativamente bom, garoto inteligente, dedicado. Hoje ele tem uma academia de jiu-jitsu. Tá feliz. Ele vive fazendo o que ele gosta. Ele falou que passou um dia, mandou uma mensagem para mim e falou: Cláudio, eu passo o dia inteiro de kimono. Só isso que kimono não sei lá como é que chama. Né? Mas beleza, ele tá feliz. E teve um outro que virou para mim, claro, ele fazia engenharia elétrica, ele largou a engenharia elétrica, foi para fazer um outro curso que durava menos tempo, porque ele falou: Cláudio, eu não quero me formar, eu quero ter um diploma de terceiro grau para fazer concurso público. Ele passou no concurso público e hoje ele vive a vida dele lá, tranquilo. Ele fala: eu chego às 9, eu saio às 6, eu vou para academia, eu volto para casa pro Netflix. É o que eu, Cláudio, viveria? Mas nem a porrada. Tá errado? Não. É o plano dele. E nesses dois casos, são planos pouco ortodoxos. Mas eles funcionaram. Eles fizeram exatamente o que queriam fazer. Eles estão satisfeitos. E essa é a grande busca, né? O que satisfaz vocês? Eu queria ser professor. Eu queria ser professor universitário. O único jeito de eu ser professor universitário era fazendo um doutorado. Ah, Cláudio, mas você não queria fazer doutorado? Ninguém em sã consciência vai fazer 4 anos de doutorado por... Nossa, que coisa legal. Mas e se o cara não tiver essa consciência? Mas aí é uma outra parada, né, meu irmão? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa, eu, aprendi muito, mas foi muito sofrido. Se eu tivesse alguma forma de fazer sem ter todo o esforço que eu tive, é claro que eu teria feito, mas era o meu único caminho. Então, também entender que em alguns momentos tu vai sofrer e não tem como fugir disso, é importante. Não tem como você fazer uma empresa dar certo sem que você trabalhe. Tem um monte desses semana do empreendedorismo, vocês vão ver esses negócios no Facebook, né? Aprenda a programar em 18 semanas pagando 3 joelhos e uma banana. Galera, olha pra minha cara. Vocês não estão vendo a minha cara porque eu não quero que vocês passem mal. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Então vocês vão ter que passar dentro desse plano de vocês por escolhas que são escolhas difíceis, né? Ficar no Brasil é uma escolha difícil, sair do Brasil é uma escolha difícil, empreender é uma escolha difícil, ir para a academia é uma escolha difícil, né? Cada uma delas vai ter vicissitudes, mas vocês têm que decidir o que vocês querem fazer. Ou pelo menos assim, o que eu quero tentar agora. Como eu falei para vocês, eu tenho amigos meus que eles são freelancers. Eles vivem fazendo freelancer. É o trabalho deles. Eles preferiram ter uma vida assim do que, né, trabalhar no emprego 8 às 5. Faz parte. É como eles escolheram viver. Tá errado? Não. Não tá errado. Agora, é como você viveria, Cláudio? Não. Eu hoje não tenho mais energia espiritual para isso não, galera. Já tive. Estou velho. Né? Não sou mais o mesmo. Tenho outros planos. Tem coisas que hoje vão me animar mais. Cláudio, o que te animaria mais do que isso? Sei lá. Hoje eu dou muito valor para ficar em casa com a minha esposa assistindo Netflix. Mas eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Nem todas elas foram extremamente espertas. Né? Cláudio, quer dizer que você já fez besteira? Gente, se fazer besteira fosse esporte olímpico, eu estava representando o Brasil há muito tempo. Né? Então, todas essas são coisas que a gente precisa ter o tempo todo, né? Na nossa cabeça, que a gente vai passar por essas coisas. Né? São coisas pelas quais não tem muito como a gente fugir. Tá? Então, a gente precisa ter muito claro para onde a gente quer ir e o que a gente quer fazer na nossa vida. Não tem muito como fugir, não é um problema, não é algo que é ruim, né? Não é algo que vai, né, sair da nossa vida, né? Mas é interessante, né, que a gente tenha isso muito claro dentro da nossa cabeça, né? O quão disposto a gente está
de acertar, o quão disposto a gente está de errar, o quão disposto a gente está de passar por esse tipo de questão. Sobre isso, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, né? Coisas que vocês tenham curiosidade? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe 3. Vendido. Agora vamos, né, para o conteúdo mais técnico da nossa aulinha. Então, eu vou começar a falar para vocês, né, sobre, né, uma coisa que eu já vinha querendo falar, né, que é bem dentro do conteúdo. Né, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para a gente ver, eu vou assistir também, né, que é Clean Architecture. O termo Clean Architecture, ele veio desse livro aqui, do Robert Martin, né, que é um dos melhores livros de engenharia de software que eu já tive o prazer de ler, né? Esse Clean Architecture é Craft's Guide to Software Structure and Design. Ele não é um livro relativamente novo, tá? Ele não é um livro recente, né? Esse cara, o Robert Martin, ele é um cara famoso, ele é conhecido como Uncle Bob, e ele propôs um estilo de arquitetura que é chamado de Clean Architecture, ou arquitetura limpa, né? Onde as diferentes partes de um sistema vão possuir um baixo grau de dependência, ou seja, o que a gente chama de fraco acoplamento, resultando numa forma fácil de fazer manutenção e testabilidade, né? Ele foi derivado de algumas outras arquiteturas existentes, dentre elas, duas arquiteturas que a gente chama de arquitetura em cebola, ou seja, que o seu software tem um núcleo comum muito bem definido e várias camadas em volta, né? E uma arquitetura hexagonal, que, na verdade, o seu software seria baseado em um conjunto de componentes mínimos que, em sua essência, vão compartilhar, né? Vão ter interoperabilidade, mas é fácil de você trocar. Então, na verdade, ele propôs esse trabalho. Esse trabalho é um livro muito famoso, é um dos poucos livros que eu realmente recomendo que todo desenvolvedor de software deveria ler. Ah, mas tem código aqui? Não, não tem código, galera. Não é um livro de código, é um livro, né, de estudo. Então, o que ele chama de Clean Architecture, né, e essa coisa de arquitetura limpa, ela vem ganhando cada vez mais representação devido a dois princípios que a gente vem trabalhando, né? Um princípio dos anos 80, que é o princípio SOLID. A gente vai falar mais sobre ele hoje. E o princípio Ideals, que é o que a gente mais vai lidar dentro, né, do nosso curso, tá? Onde a gente vai discutir algumas coisas que estão surgindo. Então, né, essa Clean Architecture vai ser formada dessas camadas, né? Uma camada externa, duas camadas aqui no meio e uma camada interna, que são as entidades, tá? Então, a gente vai falar sobre cada um dos layers dessas camadas, né, em detalhes. Ou seja, quais são os princípios que são chamados que o Uncle Bob ele coloca lá para que a gente possa estudar, né? O que o Uncle Bob vê com a gente esse princípio, né? Independência de framework, né? A arquitetura não deve depender de algum framework específico, ou seja, somente devem ser utilizados como ferramentas, ou seja, você não deve colocar como parte da tua arquitetura, a tua arquitetura é um ente abstrato, ela existe independente do que você faz. Ou seja, se você tem uma arquitetura de software, se você está fazendo uma aplicação para mobile, se você está fazendo uma aplicação web, se você está fazendo uma aplicação, sei lá, desktop, isso deveria independer. Testabilidade, né? As regras do negócio podem ser testadas de maneira independente e não devem depender de nenhum outro modelo. Ou seja, o que você for testar, você deve poder testar de forma isolada, tá? Independência da interface do usuário. A interface do usuário, o front-end, deve ser independente e não interferir em nenhum funcionamento do sistema, ou seja, isso bate bastante com o que a gente vê de microserviços, né? De você ter uma infraestrutura que é totalmente separada, né, da nossa infraestrutura de software tradicional, né, totalmente separada da infraestrutura que a gente está vendo, né, das coisas que a gente está fazendo. Independência do banco de dados.
Ou seja, o banco de dados não deveria ser a primeira coisa na qual você centra a tua arquitetura. A arquitetura não tem que estar atrelada a um banco específico, mas isso vai fazer parte das regras de negócio, né? Ah, Cláudio, mas eu estou usando... O que eu mais vejo, por exemplo, em trabalhos, eu vou na JIC, e aí eu vou perguntar para o cara, mas beleza, o que você fez? Eu usei um banco, Postgres, para fazer umas consultas. Aí eu falo, cara, não faça isso, cara. Não faça isso, cara. Isso não é isso que é o teu trabalho. Não é isso que é o teu trabalho, né? Mas essas são coisas que a gente tem que ter, né, alguma noção. Então, assim, o banco de dados ele é só uma ferramenta. Independente dos agentes externos. A regra externa do negócio do sistema não deve depender de nenhum elemento externo. Ou seja, você não deve depender o teu trabalho de algum elemento externo. Vocês querem ver uma coisa onde a gente comumente quebra isso dentro da administração pública? Por exemplo, quero lidar com dados do Ministério da Saúde. Eu vou no Ministério da Saúde e busco esses dados. E aí, tipo assim, se eu não estiver em contato direto com o Ministério da Saúde, a aplicação quebra. Cara, isso não é uma boa aplicação. Essa não é uma aplicação que seja limpa. Uma arquitetura que não que é totalmente dependente de um agente externo. Ah, o meu banco de dados é externo à aplicação. Não, você vai fazer uma cópia que você vai manipular e você vai transmitir essas diferenças. Ou seja, toda a parte da arquitetura, o que esse projeto de arquitetura limpa está dizendo é o seguinte, cara, pensa antes de fazer besteira. Pensa antes, né, de sair codificando. Então, isso vai ter o que ele é da arquitetura cebola, essa estrutura de camadas. Essa camada interior, onde eu tenho aqui, o modelo e o banco de dados, onde vão ter as regras de aplicação e as regras da empresa. Essa camada do meio, que é de acesso a dados, né, onde temos os controladores e os gateways, e essa camada exterior, que é a minha interface externa e os drivers, né? Ou seja, os caras com quem eu vou manipular, né? Vou ter que ter dois princípios fundamentais, que vão ser a coesão e o acoplamento, né? Onde o acoplamento vai ser quando as diferentes partes de um software possuem um alto grau de dependência, dizemos que possui um alto acoplamento, e não é justamente isso que a gente não quer, né? A gente quer que a gente tenha um baixo acoplamento, né? Você quer que eu possa trocar justamente nesse cenário de microserviços, né? Isso é extremamente importante, né? Nesse cenário de microserviços, onde a gente está trabalhando, onde a gente quer ver, onde as aplicações têm que escalar imensamente, isso é extremamente importante. Isso é algo que precisa ser feito, isso é algo que precisa ser trabalhado, e a gente precisa ter isso muito claro na nossa cabecinha. Já a coesão vai ser um termo designado para a responsabilidade de cada parte do sistema. Quando uma parte do nosso sistema realiza tarefas diferentes, conceitualmente, ele tem uma baixa coesão. Então, eu quero um sistema, né, que ele realiza baixa acoplamento, mas tem uma alta coesão. Um sistema bem estruturado, portanto, né, a gente vai dividir. Justamente o que a gente quer fazer é dividir em camadas. As camadas que o Uncle Bob fala, ou seja, baixo acoplamento, mais alta coesão, né? As camadas que o livro do Uncle Bob fala vão ser aqui, né? Vão ser entidades, né? O lugar onde vão ficar os objetos de domínio, regras de negócio, contrato de serviço, isso vai poder ser, né, código-fonte, pode ser um banco de dados, pode ser qualquer coisa, né? Casos de uso, né? Onde vão estar os objetos que vão representar a ação dentro do sistema, ou seja, basicamente são as regras que eu quero, são as ações que eu quero que o meu sistema execute, né? Os adaptadores de interface, ou seja, a camada responsável por interagir com componentes externos, ou seja ele, ou machine to machine, seja ele, né, outras pessoas. Vamos lá. E os frameworks e drivers, né? Camada composta de ferramentas, como, por exemplo, o banco de dados. Coisas que eu vou utilizar para facilitar a minha vida. As dependências de cada uma dessas partes vão seguir da camada externa para a interna. Ou seja, o que isso quer dizer? Que aqui
A camada externa vai depender dos controles, os controles vão depender das regras do sistema, e as entidades e as regras do sistema dependem das regras de negócio que eu tenho. Então, essas são as questões, né, que eu vou ter que ter. O inverso não pode ocorrer. Né? Então, eu não posso ter que a entidade dependa do caso de uso. Isso não faz sentido, né? Porque eu quero poder trocar todas essas coisas. Né? Uma entidade não conhece seus casos de uso e nem precisa. Ou seja, se eu tenho um elemento, um objeto aluno, o aluno não conhece os casos de uso do SIGA, mas ele é um objeto que é utilizado pelo módulo SIGA para cálculo CR. Né? Então, essa imagem é constituída de 4 camadas, mas isso não é uma regra absoluta. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu escrevi, né, mostrei outros elementos, né? Uma arquitetura aqui, foi buscando da web, né? Dei Clean Architecture no Google Images, né? Essa aqui é a que o Uncle Bob define, né? Dentro do nível dele. Então, assim, a primeira camada dele é esse core, esse business logic que está aqui. Os entry points e os data providers vão estar nessa camada aqui externa. E a configuração, que junta tudo, né? A gente pode ter uma camada que liga, isso aqui é um MVC padrão, isso aqui é a visão, isso aqui é o controle, isso aqui é o modelo. Né? Então, essa é uma forma de pensar essas coisas. Outra forma é de pensar assim, olha, uso cases usa entidades, controle usa use case, interface usa o controle. É assim que tem. Né? Então, quanto mais, né, mais para baixo, mais, né, específico, concreto quanto mais para cima, mais abstrato essa nossa arquitetura vai ser. E uma abordagem prática de você gerar esse trabalho é você começar pensando os modelos, os esquemas e a validação. Ou seja, começa pelas entidades e pela sua regra de negócio. Isso é uma forma de você trabalhar arquitetura limpa, né? Para depois, sim, que você passou por essas coisas todas, criar uma API de acesso a dados. Então, a tua primeira decisão de tecnologia tem que ser a interface com o usuário. Por que não é o banco de dados, por exemplo? Porque a tua interface de usuário vai implicar no banco de dados. Se você decide que a tua primeira aplicação é mobile, isso não faz sentido você falar em Postgre. Se você decide que a tua primeira aplicação é mobile e local, uma single page application, para controlar, sei lá, o número de passos que você dá na tua casa, porque você está na quarentena preso e não consegue sair, né? Então você começa a andar pela sua casa, beleza. Isso aí é uma single page application que você está fazendo e que, né, é o teu domínio. E aí a segunda decisão é que vai ser o banco de dados, porque aí esse seu banco de dados, você já sabe qual é o modelo, já sabe qual é a tua validação, você já sabe qual é a API de acesso a dados, já sabe qual é a tua interface do usuário, e aí sim você consegue escolher um modelo que implementa essas coisas. Então, no primeiro momento, você tem totalmente esse desacoplamento, né, do teu trabalho. Então, uma entidade simples é você ter um entry point, configuração, da data provider e esse meu core aqui trabalhando. E olha só, esse data provider aqui, esses drivers, são aqui fora. O banco de dados, APIs, o sistema de arquivos, todos eles são drivers. Eles não fazem parte do core do teu sistema. Né? Então, essas coisas, elas são, né, desassociadas. E aí entra o que o Uncle Tom falou. Isso aqui é um ditado. Arquiteturas, por mais complexas que elas sejam, elas são hipóteses. Elas só fazem sentido quando você botou para jogo. Então, o que ele está dizendo da forma mais bonita e maravilhosa é... O que vocês entendem disso aqui? Eu posso ficar em silêncio nas próximas horas. A arquitetura, no final das contas, a arquitetura prática que você vai usar vai depender do teu projeto, né? E não existe uma decisão que você possa tomar absoluta antes de realmente testar ela. Perfeito, inclui isso também, mas tem uma coisa ainda mais poderosa que ele quis dizer aqui, né? E que é muito interessante para vocês entenderem. Ninguém mais? E a arquitetura certa, ela tem que ser provada com uma experimentação. Você não vai saber se aquela é a melhor possível, a não ser que você tenha testado um tipo de arquitetura para um tipo de aplicação. Melhorou, mas ainda não chegou lá. Quero mais. Quero algo melhor do que isso. Para cada projeto é necessário desenvolver
arquitetura, se baseando nessas teóricas? Não. Ele está dizendo uma coisa justa bem oposta a isso, na verdade. É totalmente contra-intuitivo. O que ele está dizendo é que, tipo, quando você desenvolve uma arquitetura, você está formulando uma hipótese de uma solução para o seu problema, só que você só vai saber se a sua hipótese é de fato verdadeira quando você testar e metrificar ela. É isso? Bem próximo disso aí. Bem próximo, mas eu vou falar em termos muito mais chulos. Kailane, você também chegou perto. Não existe implementação que reflete completamente a arquitetura. Gente, o que ele está dizendo é o seguinte, assim, a arquitetura é uma ótima... durante a Segunda Guerra, teve um general, né, americano que ele foi muito famoso porque ele era um excelente controlador de tanques, e controlar tanques é um tormento de Satanás. Então, ele dizia o seguinte, olha, o nome dele é General Patton, ele era um babacão, mas ele era um babacão muito eficiente. O que o General Patton dizia era o seguinte, olha... planos mudam com frequência, mas não tem nada mais suicida do que você entrar numa batalha sem você ter um plano. Né? Então, o que o Tom quer dizer é o seguinte, assim, é ótimo você planejar a tua arquitetura. É muito importante que você pense antes, mas essa sua arquitetura ela só tem valor quando ela vira código. Nenhuma arquitetura reflete 100% o que você pensou no primeiro momento. Nenhuma arquitetura resolve 100% do teu problema por ela só. A arquitetura pode impedir que o seu código ele vire lixo e seja jogado no lixo no final, ou que o teu sistema não consiga ser implementado. A arquitetura é uma forma de você organizar, mas para que essa sua arquitetura tenha valor, você tem que implementar. Isso é muito poderoso, porque é totalmente contra-intuitivo. Muitas vezes, durante a faculdade, vocês vão ter poucas disciplinas que vocês implementam e muitas disciplinas falando sobre engenharia de software, engenharia disso, engenharia daquilo, que são extremamente importantes. Mas todo esse processo de planejamento, ele só existe sentido no momento que isso vira código, no momento que isso vira produto, no momento que isso chega na mesa de alguém, que isso vira para a prateleira, vai ser vendido, vai ser comprado e as pessoas vão utilizar. Olha que coisa poderosa que ele está dizendo para a gente. Olha que coisa maravilhosa ele está dizendo para a gente. Que coisa incrível que ele está dizendo. O que ele está dizendo meu irmão, senta tua bunda na cadeira e gera esse negócio que você tá trabalhando. Planejou isso aqui, não é hora de ficar replanejando. Testa. E esse livro, ele é tão importante, ele é tão influente, que ele vai ajudar muitas das pessoas que têm trabalhado com variações do Manifesto Ágil. Né? Qual é o grande tchan do Manifesto Ágil? Cara, não gasta muito tempo planejando. Gera um produtinho e mostra para o teu cliente. Gera um produtinho e mostra para o teu cliente. Gera um produtinho e mostra para o teu cliente. Exatamente. Talk, ship, show me the code. Planeja, porque seu code não seja um lixo. Porque você mostra uma coisa que é um lixo, as pessoas vão bater. Planeja, mas não gasta todo o seu tempo só planejando. Não adianta você ter 4 gerentes de software e você só ter um programador. Ou 2 programadores, entendeu? Não adianta você ter designer, ninja, marketing, tudo isso, se na verdade, no final das contas, sua empresa é uma empresa de tecnologia e você não tem quem gere a tua tecnologia. Isso é muito poderoso. Isso realmente é muito poderoso. Isso é uma das coisas que eu acho muito, muito interessante desse trabalho. E dentro desse pensamento, nos anos 80, surgiu, né? E aí eu vou explicar como isso quer dizer, né? Também com Howard C. Martin, surge o que eles chamam de princípios sólidos, princípios que vão buscar implementar essas coisas, né? Dentro de um cenário de engenharia de software. A invenção do Solid começou no final dos anos 80, né? Enquanto esse próprio Martin ele discutiu o princípio do design de software no Usenet, um tipo inicial de Facebook, né? Uma rede social dos finais dos anos 80, né? Após a adição e subtração, Rob Martin formulou os princípios no início dos anos 2000. Foi até 2004 que eles foram arranjados e chamados de princípios sólidos, ou seja, já tem 15 anos, e agora que está ganhando, te bombando. Se vocês forem para o YouTube, vocês vão ver um monte de canais falando sobre os princípios sólidos. Né? Então, os princípios sólidos vêm de S, que representa o princípio da responsabilidade única, ou single responsibility, né? O A representa o princípio do aberto e fechado, open close,
né? O L representa o princípio da Liskov substitution, né? Ou a substituição de Liskov. O I vai representar o princípio da segregação de interface. E o D representa o princípio da inversão de dependência. Tá? O que é o princípio da responsabilidade única? Então vamos ver código, porque é isso que eu entendo. Ele foi descrito, né, num trabalho de Tom DeMarco, né, e eles é o que é chamado princípio de coesão. Lembra quando eu falei de coesão e acoplamento lá em cima, né? O que eu tinha que ter? Uma alta coesão e um baixo acoplamento, ou um alto acoplamento e uma baixa coesão? Essa é a pergunta. Baixo acoplamento e alta coesão. Eu tenho que ter, então, um princípio de alta coesão. O que tem de errado com o princípio da single responsibility? Na verdade, ele pode ser ele é um princípio que ninguém entende, tá? Porque ele tem um nome particularmente impróprio. O que a maior parte das pessoas entende é que cada módulo só deve fazer uma coisa, né? Então, não é isso. O que ele quer dizer? É que cada módulo de software tem um e apenas um motivo para mudar. Os sistemas de software são feitos para atender a demanda do usuário. Ou seja, um microserviço, ele não faz uma função única. Um microserviço, ele responde a um case de negócio. Então, assim, a única coisa que deve mudar um serviço, um módulo, é a necessidade de um usuário. Né? Ele deve atender as partes interessadas. Então, a gente tem que reformular o princípio e dizer o seguinte: cada módulo deve ser responsável por um e apenas um usuário ou parte interessada. Mas provavelmente vai haver mais de um usuário ou parte interessada que deseja que o sistema mude da mesma forma. Então, a gente vai chamar de ator ou grupo. E olha que louco! É justamente atores que a gente usa em caso de uso. Então, cada módulo vai ter que ser responsável por um único ator. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, que eu tenho esse módulo employee aqui, né, com nome, hora, patati patatá, onde eu tenho que calcular as horas, né? E, infelizmente, ele está violando esse princípio, porque as três funções, calculate pay, report hours e save, né, são responsáveis por três atores diferentes. Calculate pay, né, vai ser responsável por um princípio de contabilidade, o report hours por recursos humanos, e o save vai ser uma coisa de banco de dados. Ou seja, eu não estou transformando o objeto em employee nas coisas que o employee faz. Eu estou transformando o employee nas coisas que uma série de outras pessoas faz. Então, eu tenho que modificar a minha função employee para, na verdade, eu transformar esses caras aqui, né, calculate pay, report hours e save, em objetos separados, que interagem entre si. Então, eu transformo o calculate pay em um objeto do pay calculator, que ele vai herdar do employee data, o hour reporter, ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, use orientação a objeto de direito. E esse é o grande problema. O que a gente vai ver nas próximas aulas, a partir de agora, com os princípios sólidos, é fazer design patterns com JavaScript e Node.js. Por quê? Porque a gente não sabe programar. A gente não sabe programar. A gente está mentindo para todos vocês. A gente faz um monte de código que é um cocô. E é por isso que a indústria de software é a indústria que mais joga dinheiro no lixo. A gente tem uma estimativa que 90% de todo software do mundo é jogado no lixo. E provavelmente é verdade. É uma série de apps que nunca são vendidos, é uma série de fábricas de software que nunca chegam, é dinheiro de anjo que é jogado no lixo, porque a gente não sabe o que está fazendo. A gente está fazendo código. E aí que entra o grande problema. Né? Uma coisa que as pessoas dizem, programar é uma função de segundo grau. Com certeza. Mas pensar a arquitetura que vai virar o código, isso é trabalho de vocês, como engenheiros de software, que é um trabalho de terceiro grau. Um desenvolvedor que aprendeu simplesmente a programar, ele não tem que pensar isso aqui, não. Mas vocês, como engenheiros de software, vocês têm que ter vergonha na cara e saber isso aqui. Vocês têm que aprender isso aqui muito bem para que vocês não sejam o problema do teu software. Ah, mas e se o cara não me atender? Revisar o código também é trabalho do gerente de software. Olhar o que as pessoas estão fazendo, olhar a arquitetura, entender a chamada. Software muda, mas ficar atento é a nossa responsabilidade. Né? Isso é muito importante. Então, eu vou transformar cada um desses caras aqui em objetos diferentes que vão herdar employee data. E cada um deles realiza uma função.
E aí, cada um desses objetos tem um método, e eu posso fazer com cada um deles tem uma responsabilidade única. Aí sim, aí ele é um ator separado, tá? E aí sim, aí você resolveu o problema, tá? E assim, e aí quando você faz, mas o que isso tem a ver com o que você estava mostrando hoje? Quando eu falo numa single page application, eu estou dizendo assim, eu tenho um ator único ali. Esse ator é que vai gerar as páginas automaticamente. Se eu tiver mais atores, eu vou ter que me comunicar. Se eu quero que a minha single page application ela fale com o microserviço, ela tem uma função única. Ela não vai ter ela não vai replicar o que o microserviço faz. Então, pensa o código que você está fazendo. Pensa a besteira que tu está falando, né? Cláudio, mas e aí? O que eu faço? Pensa. Olha para o problema antes de sair desenvolvendo código como sociopata. Mas o código eu sei. Então, beleza. Pega e reolha depois. Vê o que está falhando. Né? Tipo assim, o que eu mais vejo assim, código Python é muito lento. Tem que fazer tudo em C. Mas o teu código em C também é uma droga. O teu Python é lento porque você programa mal. Porque você faz operações ruins, porque você não usa o interpretador do jeito certo. Cláudio, o React Native é muito gordo. É muito gordo porque você pega tudo e você não limpa depois de terminar o projeto. Então é difícil. Software é difícil. É uma indústria que ainda é muito nova. E a gente faz besteira. A gente faz muita besteira. Que horas são? Nossa, já são 6h10. Que coisa. E o próximo princípio é o princípio do aberto e fechado. Open and close. Né? Ele se tornou princípio na década de 80, quando apareceu o livro Object-Oriented Software Construction. Então, os sistemas de software vão ter que ser projetados para permitir que o comportamento dele seja alterado adicionando novo código, em vez de alterar o código existente. Ou seja, eu deveria construir o meu software de forma que eu não tivesse que trocar código que já está, mas colocar coisas novas. Então, o que o princípio afirma é que a entidade, isso aqui eu vou ler direto do livro, tá? Então, é um quotation, né? Entidades de software, classes, módulos, funções, assim por diante, devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Esse princípio, então, está dizendo para a gente a refatorar o sistema para que novas mudanças não causem mais modificações. Então, a maioria dos desenvolvedores conhece o ACP como um princípio que orienta o design de classes e módulos. Então, vão ter dois atributos, aberto para extensão, que eu posso estender o que eu fiz, mas fechado para modificação. Estender o comportamento do módulo não resulta em mudanças da fonte ou no código binário. Aí vocês dizem, muito legal, que bacana, bonito isso, né, Cláudio? Mas como é que eu faço esse negócio? Né? Como é que eu estendo uma classe sem que tenha essa classe? Então, a gente vai ver isso aqui. Vamos supor que nesse código aqui, eu tenho aqui, para cada funcionário que eu escrevi no código aí em cima, ele tenha funções e privilégios concedidos. Mas e se introduzirmos uma nova função no sistema e não modificarmos as coisas existentes, né, e não quisermos modificar, então a gente tem que fazer como exemplo abaixo para passar no ACP. Olha só, eu estou aqui esse let allowed roles, que ele é um... Aqui está um vetor, mas normalmente ele vai ser uma implementação, uma base de dados, um JSON, alguma coisa, e eu vou transformar. Para descobrir quem são meus roles, eu vou ler esses elementos aqui. Então, eu não tenho que modificar. Eu posso estender esse cara aqui, simplesmente adicionar uma nova função, um novo arquivo a ser lido, né? E esse OCP é uma das forças motrizes por trás da arquitetura de sistema séria. Só que o que a gente faz de errado com vocês na universidade? A gente diz para você, refatorar e mudar o negócio todo. Só que isso é idiota. Troca isso aqui por um ler arquivo, troca isso aqui por chegar numa base de dados e essa função não precisa ser alterada. Inclusive as regras de negócio. Olha que coisa bonita, olha que coisa bacana. E aí vem o problema. Você deixa de saber quais são as regras de negócio que tem para esses trabalhos aqui. Então, tem aí umas coisas complicadas? Tem sim, mas a gente consegue passar por isso. Né? Então, mas isso permite com que a gente consiga trabalhar, né, direitinho. Tá? Então, o próximo princípio, eu vou mandar esse código todo para vocês. Eu baixei alguns repositórios de onde eu tirei isso daqui e eu vou mandar esse negócio para vocês para lá. Né? O outro é o princípio da substituição de Liskov, né? que foi desenvolvido pela Bárbara Liskov em 88. Né? Ou seja, nota, essas paradas são todas dos anos 80. Tem
30 anos. A gente ainda não faz esses negócios direito. Ou aqui, quantos de vocês programam aqui usando design patterns como a primeira coisa que pensam? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Gente, são 6h20, eu consigo ficar aqui até as 7 tranquilaço em silêncio. Fala, Gabriel. Eu acho que eu uso um design pattern. Levantei a mão porque depois de 4 anos levando porrada no trabalho, eu comecei a realmente usar design pattern toda vez que eu implementar alguma coisa. Exatamente, mas assim, demora ou não demora? Você aprendeu a design pattern na faculdade? Não, até agora não, mas parece que esse período aí vou aprender. Aí eu te pergunto, por que design pattern da programação avançada isso não está junto com programação orientada a objetos? Porque o curso está desatualizado? Não sei. Assim, a não ser que esteja desatualizado há 30 anos, né, é complicado dizer esse negócio de 88. É verdade. Então, assim, né, na verdade, parte do princípio seguinte, a gente, assim, eu vou dizer uma coisa que é super, né, a gente enxerga programar como uma forma de resolver problemas. A gente não enxerga programar como uma forma de gerar um produto. E isso vem de que quem usava programação nos anos 80 e 70 eram as pessoas da área científica. Eram matemáticos, físicos, engenheiros que estavam mais preocupados com cálculos estruturais que com as estruturas de software. Então, a gente não gerou gerações de programadores que estão preocupados em gerar produtos. E é por isso aqui não deveria estar em programação avançada. Quer dizer, o design patterns, né? Essa questão do princípio de substituição de Liskov, estudar essas arquiteturas, como a gente está fazendo agora, deveria estar sim, e eu vou continuar com isso porque eu acho importante. Mas, isso, na verdade, eu acho que eu uso um design pattern é complicado, João. Beleza. Mas tá valendo, estamos aí. Cara, até bem pouco tempo, seja assim, e eu entro nesse balaio, eu estou dando orientação a objetos lá para o pessoal de Comp 2, e eu estou ensinando a gata Queca e o gato Tom, né? Da classe gato. Gente, eu mereço um STABEF. Eu sou parte do problema, eu não sou parte da solução. E a questão que fica para vocês que vão ser os docentes de amanhã, alguns de vocês estão nessa turma, é como é que a gente vai sanar esse problema? Como é que a gente vai resolver essa treta? Como é que a gente forma programadores que quando eles chegam para fazer estágio, você não quer dar na cara deles? Isso é importante, né? E aí, às vezes, quando eu termino o Comp 2 e falo, cara, agora vocês programam e vocês não estão programando de verdade, tem aluno meu que fica chateado, fica magoado. Ah, então como é que eu programaria de verdade? Aí você tem que mostrar. E aí tem uma coisa que eu acho que é a mais tensa, né? Você só pode mostrar se você sabe fazer. E aí que a giripoca pia. Né? E aí que dá problema. Então vamos para o Liskov. Né? Então, olha só, é chamado de princípio da abstração de dados e da hierarquia. Né? Como é que a gente pode entender isso? É um princípio que diz que para construir sistemas de software, eu tenho que fazer isso a partir de partes intercambiáveis. E aí seriam os objetos. E essas partes devem aderir a um contrato que permite que elas sejam substituídas umas pelas outras. Ou seja, é aquele meu baixo acoplamento. Né? Então, o princípio da substituição diz que eu tenho que construir objetos de baixo acoplamento, que as interfaces são muito bem definidas, eu posso trocar. Olha aí o microserviço. Né? A gente está falando em orientação a objeto, mas isso se aplica a microserviço. Então, a gente vai escrever um microserviço nas próximas aulas justamente para aderir a esses princípios. Então, um dos exemplos clássicos é um retângulo com 4 lados. A altura de um retângulo pode ter qualquer valor, né? Posso, né? E eu vou te perguntar, um retângulo pode ser um quadrado? Vamos, gente, pelo amor de Deus, geometria do 2º grau. 1º grau, da tia Teteca. Um retângulo pode ser um quadrado? Sim, obrigado, Felipe. Eu fico muito feliz. Obrigado, Rodrigo. Eu fico muito feliz que vocês estejam aí ainda comigo, né? Em corpo e não só em espírito, mas não só em corpo.
Né? Então, um quadrado, ele pode ser um retângulo com largura e lado igual, né? E altura igual. Portanto, a gente pode dizer que estender as propriedades da classe retângulo para uma classe quadrado. Vocês fizeram isso com Java, com C++, com Delphi, eu fiz com Pascal. Toma vergonha na minha cara. Para fazer isso, você vai precisar trocar a classe filha quadrado pela classe pai retângulo, ou seja, eu preciso gerar uma herança para ajustar a definição de um quadrado com, né, 4 lados iguais. Mas uma classe derivada não afeta o comportamento da classe pai. Então, se você fizer aqui... Então, você não vai fazer isso de forma que viole. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função retângulo, aqui eu tenho uma função quadrado, essa função quadrado está jogando, né, está redefinindo uma propriedade, né, e aqui, quando eu calculo a área do retângulo, eu vou ter essa mesma funcionalidade. Então, nesse código aqui... Ai, meu Deus. Um problema vai ser descoberto quando o aplicativo tentar usar o nosso quadrado no lugar do retângulo. Acontece que um dos métodos calculados do retângulo nessa fórmula aqui, né? Então, quando o método é chamado square, o produto é 16, em vez, por exemplo, de 12, se eu multiplicar 3 vezes 4, por exemplo. Então, o nosso square, objeto, viola o princípio de Liskov, né? Com relação à área da função. Nesse caso, a gente precisa, né, a presença das propriedades, a largura e a altura, foi uma dica de que o nosso quadrado pode não acabar sendo 100% compatível com o retângulo. Mas nem sempre a gente vai ter essas dicas óbvias. Então, o que eu tenho que fazer aqui é criar uma classe maior que representa esse tipo de questão. Entendeu? Ou seja, na verdade, o quadrado, isso aqui é óbvio, mas vai ter questões que não vão ser óbvias. Né? O meu quadrado precisa estender retângulo, mas sobrescrever alguns métodos. No Python, como é que eu faço isso? Eu faço isso ou eu sobrescrevo diretamente, ou eu vou, né, usar a classe super, o método super, para poder escrever alguma coisa a mais. Ah, Cláudio, mas super é tão feio. Mas funciona. O princípio da segregação de interface também é um princípio que é óbvio, né? Que é basicamente, não dependa de coisas que vocês não usam, né? Como eu não tenho uma interface por padrão no JavaScript, a gente vai ter que inventar situações que a gente quer fazer um monte de coisa no construtor da classe. Então, como a gente pode implementar o ISP? Assim, aqui é uma classe com problema, aqui é essa classe consertada, né? Digamos que algumas configurações que a gente precisa fazer no construtor. Então, a gente vai ter algumas coisas segregadas em outras configurações do construtor. Então, aqui eu vou usar essa classe, vou criar essa initiate user aqui. Para ser invocada, né, em alguns momentos do meu código, para evitar, né, dei o get menu aqui, tá. Então, assim, vou ter que sempre buscar, como eu não implemento interface, eu tenho que dividir o que os meus objetos vão fazer. Então, aqui eu tenho uma classe initiate user, que no construtor vai ter aqui, vocês vão ver que aqui eu vou manter, mas para eu não precisar chegar num user options, para eu não precisar chamar isso o tempo todo, eu vou incluir isso aqui no meu construtor. Ou seja, tudo que eu não precisar utilizar, eu não vou chamar diversas vezes. Então, qual a ideia? Suponha que eu tenho um restaurante e ele seja puramente vegetariano. O garçom deu a você um cardápio que inclui itens vegetarianos, não vegetarianos, bebidas e doces. Né? Você entra no restaurante e você é um vegetariano. Nesse caso, como cliente, você quer um cardápio que inclua apenas itens vegetarianos, não tudo que você não ingere. Então, aqui o menu tem que ser diferente para diferentes tipos de cliente. E a ideia é o seguinte, eu tenho um role na minha arquitetura, um elemento, vocês já fizeram isso em vários momentos do software de vocês, eu tenho que ter um role, um usuário, né, que ele é adaptável em função do trabalho. Então, por exemplo, se estou no SIGA, eu tenho usuário aluno, eu tenho usuário docente, na verdade, eu tenho uma instância de uma classe usuário que tem views diferentes. Às vezes, eles podem fazer as mesmas operações, mas eles têm visões diferentes. E essas visões é que têm que ser separadas. E essas visões elas têm que ser reconfiguradas com um core muito enxuto.
Tá? Então, esses set options, que são os user options aqui, são esses conjuntos de visualizações que eu quero te mostrar para o meu cliente. Ele não deve vir num outro método. Eu não preciso chamar isso aqui. Isso aqui vai ser usado só para eu instanciar essas opções de visualização. Eu não preciso ser obrigado a chamar ele toda vez que eu quiser fazer alguma coisa. Eu preciso simplesmente chamar o construtor. Então, construir um objeto, instanciei um objeto cloud da classe usuário, eu tenho uma característica desse objeto que ele é professor, e eu instancio uma interface de professor. Então, a interface também é um objeto que eu vou estar trabalhando. Tá? O princípio de inversão de dependência é o que eu demorei mais tempo de entender, tá, gente? Eu erro, assim, eu vou fazer um meia-culpa, eu erro ele até hoje. Cláudio, mas tu é burro, cara. Um bocadinho. Né? Então, o princípio da inversão de dependência, a gente tem que ter em mente que inversão de dependência não é injeção de dependência. São conceitos diferentes. Então, a gente vai achar que são coisas iguais. Então, o que é o princípio da injeção de dependência? Né? O princípio da inversão de dependência. Ele vai nos dizer que os sistemas mais flexíveis vão ser os sistemas que as dependências do código-fonte vão se referir apenas às abstrações, não às coisas concretas. Em vez disso, os detalhes vão precisar de depender da política. Cláudio, que uma coisa estragada é essa que você está falando? Você pode considerar, por exemplo, uma bateria remota de TV. O seu controle remoto vai precisar de bateria, mas não depende, por exemplo, da marca da bateria. Ou seja, eu preciso de um banco de dados, mas eu não preciso de MySQL. Né? Ou seja, lembra quando a gente estava falando do Mongoose? Quando a gente estava falando de bancos no SQL, estava falando do SQL Alchemy, quando eu estava falando de bancos de dados relacionais, estava falando de ORM, quando eu falo de Django, quando eu falo de Laravel, quando eu falo... Assim, eu estou querendo dizer, gente, eu preciso de um lugar onde eu ponho os dados. Eu não preciso do Postgre, eu não preciso do Mongo, eu não preciso de... Isso está tão entronizado na nossa cabeça que a gente esquece. Que, na verdade, esse negócio todo funcionaria se eu guardasse isso em sistema de arquivo. É que eu não quero fazer essa API. Então é muito importante entender o seguinte: eu preciso de dependência no meu núcleo, mas todo o resto é função, é driver, é coisa que eu vou substituir. Tá? Então é isso que esse princípio está dizendo. Né? Como é que eu vou fazer isso em JavaScript? Então, o JavaScript é uma linguagem com tipagem estática. Uma linguagem com tipagem estática como Java, isso significa que as instruções, importação e inclusão vão referir a módulos, né, contendo interface. Mas isso, no caso do JavaScript, como é que a gente vai fazer isso? Então, vou dar um exemplo simples aqui. Que esse exemplo aqui que eu estou pegando essa função get. Quero entrar em contato com o servidor para obter alguns dados. Estou dando esse get aqui do ASR.Exato. Isso aqui podia ser um REST, né, uma API REST. Com o DIP, eu posso... Ai, meu Deus do céu. Escrever uma função fill_from_server, né, onde eu estou pegando a URL e o view e vou dar um get, né, e a abstração do view dizer para mim o seguinte: olha, meu amigo, eu quero esse get, esse fill_from_server, né, eu não vou querer pegar, né, não importa para mim o que eu estou pegando, ou de onde eu estou pegando, o que eu quero são os dados. Então, e essa implementação, ele muda. Tá? Então, esses princípios sólidos, recentemente, eles foram, né, estendidos para trabalhar com microserviços e surgiram esses princípios que eu estou falando aqui, que são o princípio do ideals. Né? Professor, pode falar. Acho que eu não entendi direito a parte da inversão de dependência. Quer dizer o seguinte: eu não posso depender de algo que está no meu chão de fábrica. Eu não posso depender, por exemplo, do meu banco de dados. Eu não posso depender da minha interface. Se eu tenho que depender de alguma coisa, é da minha regra de negócio. Se eu vou fazer uma função, eu estou interessado não é em como eu troco os dados, mas dos dados em si. De forma que eu hoje estou falando SOAP, como era no passado, hoje eu estou falando REST, amanhã eu estou falando MQTT. Então, na verdade, o que eu preciso fazer o meu código é para coletar os dados que vêm dessas chamadas de sistema, mas de onde vêm esses dados, isso ser muito bem discretizado. E quando a gente lidava com aqueles modelos MVC antigos, modelo visão e controle, né, eu tinha os dados que vinham da visão para o meu controle, para alimentar o meu modelo. Eu não quero uma mensagem... O que mais as pessoas faziam? Jogavam uma mensagem REST, uma mensagem SOAP,
um XML qualquer que a gente tinha que extrair desse XML. Então você tinha vários pontos de extração de XML no teu código. E não é para fazer isso. Extrai os dados. São os dados que vão ser gravados. Né? Ah, Cláudio, mas eles estão em máquinas diferentes. Beleza. Então, na verdade, o que você tem são instâncias diferentes e a tua arquitetura tem que compor isso. A tua arquitetura, né, o teu deployment é que vai ter, né, que ter essa visão diferenciada. Mas esses elementos mais internos da tua arquitetura, eles não têm que ser apresentados. Entendeu? É isso que o modelo de versão de dependência. Você depende da regra de negócio. Você não depende da tecnologia aí embaixo. É isso que isso quer dizer. Aí lembra quando eu fiz com vocês nas primeiras aulas, eu tentei recriar o React na mão? Lembro. Então, a ideia é justamente essa. É esse princípio. Eu não dependo do React. O React ele é uma escolha de tecnologia. Ele é uma escolha para desenhar a interface. Mas o meu core business, né, ainda é o JavaScript. Ainda é o meu motor lá trabalhando com a minha regra de negócio. Se eu quiser tirar a interface React, botar Vue, botar Svelte, fazer na mão, eu tenho que poder. Entendeu? E isso tem que ser pouco custoso. Porque eu defini muito bem as APIs de saída e de entrada. Entendeu? Entendi. Ficou mais claro? Acho que sim. Faz sentido? Professor, fica uma dúvida. Eu entendi o conceito de inversão de dependência, só que você mencionou que ele é diferente de dependency injection. Eu concordo que é diferente, mas o meu sentimento é de que dependency injection seria uma forma de você aplicar o princípio da inversão de dependência. Não sei, deixa eu pensar sobre isso. No final das contas, você abstrai, né? Você para de se importar com uma implementação concreta das suas dependências e você injeta elas, né? Cara, eu tô ficando tentado em concordar contigo. Não, tudo bem, não é perpétua a concordância. Não. Eu tô ficando tentado em concordar contigo, né? Porque essa é uma boa visão, né? Eu tô tentando pensar assim num contra-exemplo que eu possa te dar, né? Que faça sentido para mim também. Então, agora, nesse exato momento, você está me fazendo eu tentar me convencer. Isso é uma boa coisa. Tudo bem, não é o objetivo, não, mas é só para trazer uma reflexão, porque eu enxergava dessa forma. Não, mas eu acho que talvez você tenha razão, sim. Eu acho que talvez isso seja... Deixa eu pensar aqui com o meu botão. É porque esse exemplo que você mostrou aí, você está fazendo dependency injection, né? Sim. Com certeza. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu não sei, eu vou precisar ler mais. Não consigo te dar de cabeça um contra-exemplo, não. Eu até gostaria, mas eu gostei, fiquei feliz, né? Tô satisfeito, né? Vou precisar ler mais, né? Na minha cabeça estava muito bem claro. Vou ter a dependência e, tipo assim, acabou. Mas se eu faço a injeção da dependência, por definição, é uma visão disso aqui. Eu tô tirando, tá. Eu vou precisar ler mais. Você traz disso pra gente na aula que vem, que eu prometo estudar isso com mais carinho. Tranquilo, beleza. Não, me lembra disso, porque eu gostei e não sei te dar um contra-exemplo, não. Né? Fui pego de calças curtas. Tá? Mas vamos seguir. Né? E aí surgem os princípios ideals. Desculpa, é bem rapidinho. Pode falar. Você tinha falado que inversão de dependência é diferente de injeção de dependência. Aí eu tinha entendido a parte da inversão, mas eu acho que eu não saquei quando você estava mencionando a injeção de dependência. O que é injeção de dependência? Injeção de dependência é um outro princípio, onde, na verdade, ao adicionar a tecnologia ao seu programa, o que você está fazendo é, tipo assim, encapsulando um problema de código. Tá? Você está encapsulando, por exemplo, assim, eu estou botando minha interface em React.js, então, na verdade, eu estou dependendo de toda essa infraestrutura do React.js dentro desse módulo, mas eu posso trocar isso, né? Então, na verdade, não é que eles sejam iguais, é que, na verdade, eles partem do mesmo problema, que você está achando tecnologias dentro do teu problema de software, do teu código, né? E essas tecnologias elas têm que se comunicar. Entendeu?
Então, assim, na verdade, você deveria ser menos dependente dessas tecnologias aqui embaixo, tá? Então, talvez seja isso. A injeção de tecnologia é uma escolha que eu faço para tornar a minha vida mais fácil. Mas ela não pode tornar o meu núcleo pensante, o meu core da minha arquitetura limpa, em algo que dependa dessa tecnologia. Talvez essa seja a melhor definição que eu consigo dar da diferença entre inversão e injeção. Entendi. A injeção diz, se você tiver que colocar alguma coisa, encapsula essa coisa, a inversão diga, mas não dependa dessa coisa que você está colocando. Dependa só da tua regra de negócio. Ok, obrigado. Faz sentido. Faz sentido? Eu acho que seja isso. Gente, assim, quanto mais vocês perguntam, mais eu sou obrigado a pensar. Porque, tipo assim, isso tudo aqui são coisas que tem nos livros. Então, tipo assim, eu li, eu sei fazer, eu sei o que é, mas se vocês não me forçarem a refletir, eu vou sempre seguir no mesmo caminho que eu vou estar. Então, eu acho essas perguntas muito ricas. E eu gostaria que o resto da galera também participasse. Eu acho que é nisso que a gente ganha. E surgiu, não sei se já ouviram falar, dos sistemas ideals. O ideal seria uma variação do Solid para trabalhar com microserviços. Cara, e essa é uma definição bem porca, tá? Eu vou trabalhar um pouco melhor nisso aqui para que vocês sofram um pouco menos, tá? Então, Então, assim, para sistemas orientados a objetos, a gente tem seguido esses princípios sólidos. Para microserviços, esse ideals vai vir, né, pensando o seguinte, olha, interface segregation é bom, eu já fazia isso no Solid, eu vou continuar fazendo. Olha, deployability é uma coisa que eu preciso agora me preocupar, né, que vai dizer que a gente está nessa área de microserviços, que também é uma era que, por definição, é DevOps, onde as decisões críticas e as escolhas de tecnologias têm que ser feitas levando em consideração o empacotamento, a implantação e rodar isso em microserviços, né? Ser event-driven sugere que, quando possível, a gente tinha que modelar os nossos serviços para serem ativados de forma assíncrona, e olha o JavaScript aí bombando, ou então, em vez de uma forma simples, né, a disponibilidade deve estar acima da consistência, lembrando a gente que quanto mais usuário, com mais frequência os usuários vão valorizar a disponibilidade sobre a consistência dos dados bastante grande. Para vocês terem noção, eu passei por um caso desse recente, que eu estava comprando comida no iFood. Aí eu estava lá comprando comida no iFood, e aí no que eu estava comprando comida no iFood, tipo assim, eu não completei a transaction, os caras cobraram 2 vezes o meu cartão. Fiquei bolado. Fiquei, né? Não sei como dizer isso aí numa forma sem falar palavrão, mas fiquei chateado com uma mistura de bravo, né? Falei, cara, nem eu não vou comer, ainda vou pagar 2 vezes. Aí, tipo assim, logo em seguida cancelaram uma e falei, mas não cancelaram a segunda. Só foram cancelar a segunda algum tempo depois. Então, isso me deixou bastante frustrado. Né? Mas o serviço continuou funcionando. Então, na verdade, as pessoas vão tentar cada vez mais ter isso aqui. Então, essa disponibilidade sobre consistência é uma coisa importante. O loose coupling, né, que vai ser esse baixo acoplamento, que é uma coisa que a gente já trouxe do Solid, né, mas que é uma coisa que é cada vez mais importante dentro de microserviços. Né? Então, em 2000, o Robert falou do Solid, e agora a gente está... A grande questão é o seguinte, olha, isso aplica para microserviços? E a resposta é não muito. Né? Então, a gente teve que mudar para esses né, elementos. Né? Então, a primeira coisa, essa segregação de interface, agora a minha interface, na verdade, ela não só a minha interface, ela é web, como essa minha interface, na verdade, é só um elemento que troca dados. Né? Em 2000, a gente falava em SOA. Vocês sabem o que é SOA? Vocês trabalharam com SOAP? Não, né? Graças a Deus. Trocaram XML para lá, XML para cá? Não, né? Deus é SOAP? É, SOAP. Foi assim. Sim, eu uso ainda no trabalho. Ó, a gente faz assim, ó. Essa aqui é a linha do tempo. Para interagir com os serviços bem antigos. Exatamente. Bem antigo, não. Vamos parar com deboche. Serviços clássicos. Porque eu trabalhei muito com SOAP e eu não quero me sentir velho. Não, o serviço ainda está aí, né? O importante é sobreviver. Exatamente, galera. O importante é pagar os boletos.
né? Então, né, muito bom, gosto quando penso assim. O deployability, né, então a segregação de interface é muito parecido com, a gente não depende das interfaces, a interface também é um microserviço. É um serviço independente funcionando, trocando dados. A implantabilidade, né, que isso quer dizer o quê? Que a configuração da minha infraestrutura, né, vai incluir containers, clusters, persistência, segurança, rede. Então, escalar esses microserviços, isso é um problema. Tem que ter uma responsabilidade dessa cadeia como um todo, né? Ou seja, você não pode fazer um serviço que é impossível de você transformar num container. Eu tenho que ter sincronismo nessas versões. Eu tenho que monitorar a saúde dos meus microserviços. Então, eu tenho que fazer software que é possível de containerizar. Eu tenho que ser event-driven. Então, eu tenho que trabalhar com questões de REST. Eu tenho que trabalhar com chamadas do tipo gRPC. Eu tenho que trabalhar com GraphQL. Eu tenho que trabalhar com mensagens assíncronas. Né? Aqui eu estou falando de MQTT. Então, surge esse período que vocês trabalham com gRPC, com REST, MQTT, tudo para que você não tenha aquela chamada constante. Ou seja, isso reduz recursos e reduz memória. Né? A disponibilidade sobre consistência. Eu tenho que trabalhar com padrões de dados, de replicação de dados, de segregação, de descobrir onde é que estão os meus eventos. Eu tenho que trabalhar com loose coupling, então eu vou ter que trabalhar com point-to-point, publish-subscribe, eu vou ter que trabalhar com APIs de gateway, eu vou ter que trabalhar com contratos, com hipermídia e com padrões de serviço. Eu vou ter que, cada um desses meus microserviços, eles têm um single responsibility, né? Que aí, bem herdado do Solid, né? Esse é aquele meu S do Solid, só que trabalhando. Então, o meu serviço, ele tem que ter o escopo, né? DDD dele de trabalho, meu escopo de Data Driven Design, né? Bem reduzidinho. Cláudio, o que é o meu escopo de Data Driven Design? A gente vai falar sobre Domain Driven Design e Data Driven Design nas próximas aulas. São coisas importantes. Eu vou passar para vocês código para vocês olharem em casa. Vocês falaram que queriam olhar código, então vocês vão olhar um monte de código. Eu vou passar um monte de repositório para vocês darem uma olhada nesses repositórios e olharem. Né? Um microserviço tem que ter um escopo limitado dentro do seu domínio. Né? Os serviços desse microserviço vão corresponder a um agregado dentro desse contexto limitado. Ou seja, eu preciso desenhar um microserviço que tenha uma única responsabilidade para o único autor. Não, eu vou fazer um SPA com microserviço, vou fazer um SPA com microserviço. Mas eu não posso fazer um microserviço que é SPA, que é web, que é o negócio todo. Não escala. E o nosso negócio é escalar. Nosso negócio é escalar. Domain Driven Design é importante. A gente vai falar mais sobre isso. Para comunicação, eu tenho que ter um evento de domínio assíncrono. Eu tenho que ter uma chamada de API. Eu tenho que ter um sistema de replicação de dados caso eu tenha perda. Então, esses princípios ideals, eles nada mais são do que aquela questão que eu estava trabalhando com vocês, né? Do Solid, só que pensados para microserviços. Então, a gente precisa estar o tempo todo buscando essas implementações, repensar elas nesses princípios de independência. Então, essas são questões que são extremamente importantes. E se vocês assistiram, fizeram o que eu falei para vocês, e assistiram o que o cara lá do Netflix falou naquela entrevista, vocês assistiram, esse é o momento que vocês mentem. Mentir é diferente de silêncio. Pelo menos escreve. João, você não entendeu a parte do mentir, né? Pedro também não. Obrigado, pessoal. Né? Então, assim, é muito importante, né, que vocês entendam, e agora tentem rever aquela entrevista, agora com essa questão do ideals em mente. Como construir um negócio que vai escalar, para depois a gente poder chegar com a Apache Kafka e escalar os nossos microserviços. Tá bom? Então, pessoal, por hoje, do ponto de vista de teoria só, eu vou botar para vocês alguns repositórios de código para vocês darem uma olhada nessas coisas que eu falei hoje, esses repositórios em JavaScript, tá? Eu acho que é muito importante que vocês analisem código, né? Tá, Pedro, entendi.
Tá, que é um elemento, né, para vocês analisarem, verem essas coisas acontecendo, códigos dos repositórios dos quais eu tirei a aula de hoje, é muito importante para que vocês leiam isso. Eu vou falar mais para vocês de Domain Driven Design e desse tipo de approach nas próximas aulas, mas, na verdade, antes de eu falar sobre isso, eu vou fazer assim, uma aula de teoria, uma aula de código, uma aula de teoria, uma aula de código, né? E é sobre isso que a gente vai seguir nesse caminho. Então, eu vou mostrar essas tendências que são novas de desenvolvimento para que vocês estejam bem preparados para quando chegarem no mercado de trabalho. Então, espero que vocês já tenham o Docker instalado na máquina de vocês, espero que o Visual Studio Code de vocês já esteja bem configurado, porque é isso que eu preciso de vocês. Vou botar mais vídeos, mais coisas para vocês assistirem. Eu não sei se vai ter aula na quarta-feira por causa do dia 21, eu acho que vocês estão liberados, mas eu confirmo com vocês, se eu não falar nada, é que vocês estão liberados, tá? Se eu disser que tem aula, eu falo com vocês e mando lá pelo Classroom, tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas ou desilusões? Se ninguém tiver dúvida, vocês estão liberados. Eu desejo a vocês uma ótima semana e, se não ver mais vocês, um ótimo feriado para vocês também, tá bom? Claro, João, claro que pode. Né? Pessoal, deixa eu aqui fechar aqui a minha gravação.